Olá, irmãos. O meu nome é Antônio Carlos, tenho 37 anos. Eu pretendo fazer esse vídeo, falando sobre fé, Ele é o princípio de tudo, A fé. E, portanto, eu vejo pertinência, vejo importância e relevância começar com esse assunto. Esse é meu primeiro vídeo. Eu pretendo fazer outros a respeito de outros assuntos, né? A, no que diz respeito a profecias, leis, festividades, entre outras coisas mais que esteja contido na Bíblia. Então, estudos bíblicos pretendo realizar futuramente e eu tenho esse, basicamente pronto para apresentar. Eu fiz alguns slides aqui, para me pontuar, com relação ao assunto e que vou indo para o assunto em questão, a fé é o princípio da igreja, A gente vai ver agora a origem e a gente vai ver também o conceito. Primeiramente, conceito, O conceito da origem, o conceito do que é fé, ele vai estar em Hebreus 11. Diz assim lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse versículo primeiro, ele já explica muito a respeito de fé. Fé é algo firme dentro de nós, é uma convicção extrema, da nossa esperança, das coisas que se esperam, nossa esperança. E as provas das coisas que não se veem, ou seja, apesar de não estar concretizado, a fé naquilo que há de vir torna aquilo existente, torna aquilo comprovável, de que aquilo virá, de que aquilo virá ao meu encontro. Que no caso é ter fé em algo, que no caso é ter fé em Deus, ter fé em Jesus Cristo. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Veja que a fé, ela é um instrumento em que molda testemunhos, e isso é desde antigamente. A origem da fé a gente vai encontrar no versículo específico de Romanos 10. Ele vai dizer que a origem da fé dentro de nós, ele fala no versículo 17 da seguinte forma: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você se submete a ouvir, e que essa submissão seja para ouvir a palavra de Deus, daí surgirá a fé. A fé é o fundamento da justiça de Deus. Essa frase, ela parece estar um tanto distante do que é da fé, a justiça de Deus, da fé, mas a gente vai ver a partir de Abraão isso, A justiça haveria de vir manifesta na descendência de Abraão, a justiça de Deus. E que a justiça de Deus, ela só é alcançada por meio da fé. Tanto é que há alguns versículos que falam sobre a manifestação da justiça de Deus, como Romanos capítulo 1, versículo 17. Que de fé em fé é manifesta a justiça de Deus. E que a partir de Abraão, ele recebe uma promessa de uma descendência. Mas pelo que se pode compreender, tendo um vislumbre a respeito do passado tempo, da chegada do Evangelho e tudo mais, a gente compreende que essa descendência está fundamentada na fé. Portanto, a descendência de Abraão virá da mesma justiça que foi imputada a Abraão, a fé.
A fé de Abraão foi imputada por justiça pelo próprio Senhor. E isso está em Gênesis 15, né? Então o levou para fora, né? O Senhor levou para fora Abraão e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe por justiça. Imputou-lhe isto por justiça. Né? Então, ele imputou isto o quê? A fé de Abraão, por justiça. O Senhor colocou isso como justiça aos olhos de Deus. Então, a justiça de Deus foi colocada na fé de Abraão. Foi imputado na fé de Abraão a justiça. Então, a promessa de uma descendência numerosa, numerosa não, inumerável, na verdade, porque o Senhor disse para ele contar, se é que é possível contar, né? Não tem como contar, né? Então, ele fez essa promessa porque Abraão estava reticente, né? O contexto vai dizer isso, né? Ele estava reticente porque o Senhor tinha prometido, mas ele não tinha herdeiro, né, na casa dele, né? Aí ele determinou o seguinte, Abraão: aquele que é nascido da minha casa será o meu herdeiro, que no caso é o Eliezer Damasceno, é o servo de Abraão. E aconteceu que o Senhor se dirigiu a ele, né? E disse: não será assim, mas aquele que nascer de ti, e não da casa, nascer de ti, será o teu herdeiro. Então, quando ele vai falar da descendência aqui, né, para Abraão, ele está trazendo para fora Abraão para ele ter noção da descendência que ele vai ter, né? É uma descendência inumerável, uma descendência de muitos filhos. Deixa eu passar o slide aqui. Ao próximo slide, o que vai dizer? A profecia do viver pela fé. O viver pela fé aqui vai dizer a respeito do justo, né? Que a gente vai encontrar o viver pela fé em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Porque ele vivendo pela fé, ele vai ter na vida dele manifesta a justiça de Deus. Então, viver pela fé é muito gratificante. Como a Abraão, a fé é imputada por justiça, até então temos a justiça de Deus definida no viver pela fé. E o justo vai viver pela fé, como determinou o profeta, né? Não somente isso, né, vai dizer a respeito da origem da fé está em ouvir a palavra de Deus, como a gente já viu em Romanos 10, 17. E ao surgir a fé na palavra de Deus, nos acomete eventos de conversão de vida pelo arrependimento. Realmente, se você não está alinhado com a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus e crer, né, ou seja, receber aquilo com fé, vai lhe acometer eventos internos dentro de você de mudança, um desejo de mudança, né? Um desejo de conversão, de uma vida pelo arrependimento. O primeiro sinal de arrependimento é assumir os erros, né? Não, eu estou errado, realmente minha vida está precisando de uma repaginada. E atitudes essas, né, erradas, que outrora eram realizadas, por exemplo, pela conversão, deixarão de ser feitos, e vivendo pela fé, nos tornamos filhos de Abraão, pela justiça que também nos foi imputada. Então, a justiça de Deus também vai ser
colocado na nossa vida, assim como foi colocado na vida de Abraão pela fé. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1, né, vai falar a respeito dos soberbos, né, uma mesma temática que está lá em Abacuque, né, dos soberbos também. O versículo 1 vai falar de soberbos, o versículo 2, daqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, estão procurando fazer a vontade de Deus. O versículo 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como uma palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Ou seja, os soberbos, eles serão acometidos eles serão consumidos diante do Senhor. Eles não têm onde se fundamentar, não têm o que frutificar, né, perante o que virá naquele dia. No caso, é a vinda do seu prometido. Né? E no caso do versículo 2, a gente vai ver algo a respeito da vinda. Né? Mas para vós, né, ele já coloca um mais, mas, já não é com os soberbos, mas para vós, outras pessoas, que os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Veja que ele vai falar não exatamente de uma pessoa, não exatamente de uma divindade, nada específico. Ele fala em parábolas. Esse é o ministério, né? Como a gente pode muito bem contemplar isso lá em Oséias. Em Malaquias 4, versículo 2, fala que nascerá o sol da justiça, mas isso é muito enigmático, né? Vejamos o próximo slide. Aí ele vai levantar uma pergunta, né? O que é o sol da justiça nesse slide? Para que a gente entenda sol da justiça, justiça a gente já tem uma certa noção, que é a justiça de Deus. Né? O sol a gente vai chegar a entender melhor a respeito desse sol. Nascerá o sol da justiça. Né? Eu vou trazer um texto aqui de Gênesis, capítulo 1, que é a criação, né? O capítulo da criação. E no versículo 14 em diante, vai falar da criação dos elementos celestes, dos corpos celestes. E a gente vai entender a respeito da função do sol, né? E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então o sol, ele aparta dele as trevas. Nele há apenas luz. E ele governa o dia. Então ele é um governante. Ele é um elemento que governa o dia. Então a gente, voltando para o termo sol da justiça,
a gente compreende que Sol vai tratar mais especificamente de um título, que é governante. Nascerá um governante da justiça de Deus. Então, esse governante da justiça de Deus, ele haveria de vir segundo a promessa de Malaquias, né? E a gente está vendo umas pontas já preparadas para ser todas ligadas num só elemento. Em Abacuque 2, como a gente viu, a respeito do justo viver pela fé, a gente vê também a justiça de Deus imputada na fé, né, a partir de Abraão, e que há uma promessa na descendência dele também. Então a gente tem várias pontas e está precisando somente ligar todos em um único ponto. E agora temos o Salmo 72, que é o Salmo da oração de Davi a respeito dele pedir filho, pedir um filho, né? Ó Deus, dá ao rei, no caso é o rei Davi, dá ao rei os teus juízes, e a tua justiça, a justiça de Deus, ao filho do rei, ou seja, ao filho de Davi. Então, aquele que iria governar a justiça de Deus, de acordo com Malaquias, ele haveria de vir e governar a justiça de Deus, e também ele seria filho de Davi, de acordo com a oração de Davi, que ele pede o juiz de Deus, né? Dá ao rei os teus juízes, e a tua justiça ao filho do rei. O versículo 2, se eu não me engano, diz assim: julgue ele, o teu povo, com justiça. Mas veja que não é a justiça dos homens, né? No versículo 1 ele diz a tua justiça, a justiça de Deus, né? Julgue ele, o teu povo, com justiça de Deus, e os pobres com equidade. Que os montes tragam paz ao povo, como também os outeiros com justiça. Veja que é sempre mencionando muito justiça, a justiça de Deus. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, por todas as gerações. Desça como a chuva sobre o prado, como chuveiros que regam a terra. Nos seus dias floresça a justiça, novamente, floresça a justiça, e haja abundância de paz enquanto durar a lua. Domine de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Incline-se diante dele os seus adversários, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Seba. Ofereçam-lhe dons. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Essa oração de Davi, do rei Davi, a respeito desse filho que ele quer com a justiça de Deus, e que o profeta diz que o governante da justiça de Deus haveria de vir, né, juntamente com o viver pela fé, tudo isso iria se alinhar, juntamente com a promessa dada a Abraão também, a respeito de sua descendência. Então a gente vai ver aqui uma recomendação de Jesus. Jesus veio, ele está governando a justiça de Deus, e ele recomenda a gente exceder a justiça dos escribas e fariseus, né? Deixa eu ler o versículo aqui para ficar mais nítido, né? Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum
entrareis no reino dos céus. Isso significa o seguinte, que os escribas e fariseus estavam exercendo a sua própria justiça, justiça de homem. A justiça de um homem não excede a justiça de um outro homem. Por mais que eles busquem ser justos, eles não vão passar daquele nivelamento. A única forma de exceder essa justiça é alcançando uma justiça de alguém muito superior, a justiça de Deus, né? Quando ele diz, se a vossa justiça não exceder, ou seja, se vocês não viverem pela fé, vocês não vão alcançar a justiça de Deus. Vocês vão exercer a mesma justiça que os escribas e fariseus, ou seja, não vai fazer diferença alguma. Passando o slide, então a gente tem a fé, ela alcança a justiça de Deus, né? A gente vai ter esse link. A fé, ela alcança a justiça de Deus. Então, o viver pela fé tem agora um fundamento e tem agora uma motivação, né? Agora que a gente tem alguns textos que elucidam isso, a gente compreende de que a justiça de Deus, ela só pode ser alcançada de uma forma, né? Nesse slide aqui, eu separei esses versículos sobre a vitória, né? Que ela é alcançada pela fé também. A justiça de Deus é a única que pode exceder a do homem. E essa só nos é imputada pela fé, como a gente pode compreender quando lê a Abraão. A gente entende que a justiça de Deus foi imputada naquilo que Abraão fez. Abraão creu, né? 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, vai falar a respeito de crer. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Ou seja, ama tanto o Filho de Deus, como o Pai, né, o Criador. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. A gente vai conhecer que ama os filhos de Deus da seguinte forma: se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Se guardemos os seus mandamentos, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, são simples. É amar ao próximo como a ti mesmo. É simples. Simples, é só isso. E amar a Deus sobre todas as coisas. 2 elementos que fazem você guardar toda a palavra de Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a nossa fé está fundamentada numa justiça divina. E essa justiça nos faz com que a gente alcance resultados impressionantes. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja que todos os elementos agora estão reunidos, né? A descendência de Abraão, a fé e o filho de Davi, né? O governante da justiça de Deus, logo sendo o Filho de Deus. Então a gente vê nesses versículos a respeito da justiça de Deus, que a gente só pode alcançar pela fé. Então a gente entende da seguinte maneira: com a fé a gente alcança uma justiça que excede a do homem, né? Nós, como homem, a gente não alcança uma justiça excelente, tão excelsa assim.
Mas, com fé, a gente alcança essa justiça. E com essa justiça, a gente alcança o impossível. A gente alcança milagres. A gente alcança o sobrenatural. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Fica por aqui o meu vídeo. Eu agradeço quem assistiu. Muito obrigado.